Nosso prefeito ACM Neto, bom dia. Bom dia, Varela. Essa obra, vamos esgotar logo o metrô. Essa obra, quando começou, era tripartite. Tinha uma parte que era do governo federal, do estadual e um pedaço também da prefeitura. Na verdade, o Tribunal de Contas da União, Jorge Age, assinou esse documento, que foram desviados mais de 100 milhões dessa obra, para enriquecimento de particulares. Eu tenho o texto, inclusive, aqui do TCU, mas tudo bem. O problema é o seguinte, Neto. Você esteve com o governador Wagner. Verdade. A prefeitura, qual é o papel dela com os trens? Os trens suburbanos, os possíveis metrôs que vamos fazer na cidade. Qual vai ser o papel da prefeitura, Neto? Bom dia, Varela. Nós estamos conversando com o governador e com a sua equipe de governo desde o período da transição. O que é que aconteceu? A administração de João Henrique transferiu para o governo do estado a responsabilidade pela ampliação do metrô. Qual é a ampliação? A complementação da linha 1, ou seja, puxar a linha 1 da Rótula do Abacaxi até Pirajá e depois Cajazeiras e fazer a linha 2, que é exatamente aquela linha que vai ligar até Lauro de Freitas, passando pela paralela. Esse foi um ato da administração de João Henrique. Ele transferiu o metrô para o governo do estado, essa ampliação. Não tem nenhuma lógica a prefeitura operar uma parte pequena do metrô, de 6 quilômetros, e o governo do estado conduzir a ampliação do restante do metrô. Se isso acontecer, nós não vamos ter metrô em Salvador. Então, o meu esforço com o governador, e eu espero que isso tenha um desfecho nos próximos 90 dias, é no sentido de transferir a linha 1, já construída para o governo do estado, passando também a operação do trem do subúrbio, ou seja, a prefeitura entregaria ao governo do estado a Companhia de Transportes da cidade, a CTS, nós entregaríamos com a porteira fechada e o governo do estado assumiria a responsabilidade pela operação do trem do subúrbio, que inclusive exige novos investimentos, e pela ampliação e operação do metrô de Salvador. Eu acho que essa é a saída que pode garantir, no mais curto espaço de tempo, o funcionamento do metrô e acabar com essa novela. Infelizmente, a administração anterior não conseguiu promover esse entendimento com o governo do estado. Nós estamos avançando e aí, é claro, o governo do estado tem nos dado garantia de celeridade na ampliação e, portanto, na conclusão da obra para colocar o metrô para funcionar. O ato de entrega da CTS não foi assinado ainda? Ainda não foi. Existem alguns ajustes que estão sendo feitos. Por exemplo, a prefeitura vai ter que garantir, com as linhas de ônibus, a alimentação do metrô. Porque a cidade tem que ter um sistema único. Não dá para você ter o transporte de ônibus competindo com o transporte de metrô. Tem que ser um sistema só, integrado. Por isso, nós estamos fazendo alguns ajustes e eu espero que, no máximo, como eu disse, em 90 dias, esses termos estejam assinados e a Prefeitura de Salvador possa transferir efetivamente para o governo do estado a CTS. Tem um outro problema, Neto, não sei se você sabe. A Bentro, que tem a responsabilidade do transporte intermunicipal, que envolve Lauro de Freitas, Camaçari, por aí vai, quando eles circulam dentro de Salvador, quase 1.000 ônibus. Só que aquele vale transporte do CETEPS não vale para ele. É possível integrar esse transporte da região metropolitana, então? É possível, num segundo momento, é possível sim fazer a integração do sistema metropolitano com o sistema urbano. Na verdade, Varela, o que tem que acontecer quando o metrô tiver concluído? A gente precisa sentar, governo do estado, Prefeitura de Salvador e as prefeituras da região metropolitana que tem transporte que entram na cidade para promover uma Câmara Única de Transporte Público. O caminho vai ser esse, inclusive, de preferência, unificando tarifas, né, e implantando o bilhete único. Agora, isso só vai poder acontecer depois que o sistema do metrô estiver pronto e, portanto, a gente tenha, tá certo, condições de promover essa integração da região metropolitana com o transporte urbano em Salvador. A gente agora vai para o popular mesmo. Por exemplo, é claro que as notícias estão em todos os jornais, na mídia, nos sites, na mídia eletrônica, enfim. Mas é bom a gente ouvir do prefeito, de forma clara,
transparente. Diga ao povo, Neto, como é que você encontrou a prefeitura da gestão de João Henrique? É isso que o povo quer saber. Bom, Varela, eu encontrei uma prefeitura com muitos problemas, Na verdade, os problemas que a população enfrenta no dia a dia, na área da saúde, os postos não funcionam, na área da educação, falta de trabalhadores, as estruturas das escolas muito comprometidas, né? O caos no trânsito, tudo isso deriva do problema maior, que é o problema da gestão do município, que é o problema do trabalho da prefeitura. Nós estamos herdando uma dívida de cerca de 400 milhões de reais. Essa dívida são compromissos que a gestão anterior assumiu e que não deixou dinheiro para pagar. Dívida de curto prazo. Dívida de curtíssimo prazo. Dívida com Porque fornecedores. Tem uma dívida maior, negociada, você sabe. Não, essa dívida é a dívida de curtíssimo prazo, dívida com fornecedores, dívida até com pessoal. Porque nós fomos surpreendidos no começo desse ano. É verdade que ele deixou 5 milhões de buraco na saúde, é verdade. Não, e no dinheiro da área de saúde, mas ele recebeu, é salário de dezembro. A prefeitura recebeu, no fim de dezembro, o pagamento para efetuar a folha, tá certo? Dinheiro para efetuar o pagamento da folha, pagou o 13º e não pagou a folha. A prefeitura tinha que estar preparada para pagar o 13º e a folha. Não pagou a folha. Por que nós não fomos informados na transição? Porque isso aconteceu nos últimos dias de dezembro, tá certo? Então veja que até compromissos com folha de pagamento da gestão passada estão hoje, tá certo, em aberto na Prefeitura de Salvador. Então nós temos cerca de 400 milhões de reais, né, de dívidas da gestão passada, de compromissos de curtíssimo prazo. O que é que eu fiz? Determinei a suspensão desses pagamentos. O secretário da Fazenda está examinando e fazendo um pente fino para saber exatamente o que é devido e o que for devido, ou seja, os serviços que foram prestados à prefeitura, quem de fato trabalhou, vai receber com um programa de pagamento que será apresentado em 30 dias pela Secretaria da Fazenda. Claro que nós não vamos conseguir iniciar esse pagamento de imediato. Por quê, Varela? O meu compromisso é, a partir deste mês, portanto, do primeiro dia da minha gestão, pagar tudo em dia. Com o meu governo não haverá atraso. E aí nós estamos fazendo um ajuste no orçamento desse ano. Você anunciou aqui, e é verdade, nós estamos contingenciando. O que é o contingenciamento? Muita gente não entende. Só um parêntese, Neto. Fica à vontade, que aqui tem tempo para tudo hoje. Do PSF, o Fundo de Garantia, o pessoal me informou que há uma dívida de 40 milhões. Dinheiro que não foi depositado no Fundo de Garantia dos prestadores de serviço. É verdade. 40 milhões. Nós estamos, Varela, apurando todas as dívidas do município. As chamadas dívidas de curto prazo, né, que nós já enxergamos mais ou menos um universo de 400 milhões, e as dívidas de longo prazo. Eu tomei uma decisão acertadíssima quando convidei o doutor Mauro Ricardo, hoje secretário da Fazenda. Mauro Ricardo foi o sujeito que organizou as finanças do maior município da América Latina, que é São Paulo, e do maior estado da América Latina, que é o estado de São Paulo. Ele foi secretário municipal da Fazenda de São Paulo, ele foi secretário estadual da Fazenda de São Paulo e conseguiu organizar as finanças de São Paulo. Ele me assegura que, a partir do ano que vem, as finanças de Salvador estarão organizadas. E nós estamos começando a organizar agora. Por quê, Varela? Veja bem, a prefeitura é igual à casa de qualquer cidadão. A dona de casa que está me assistindo aí, ela sabe, por exemplo, que ela não pode gastar mais do que ela ganha. Qual é o problema da administração passada? A administração passada gastava mais do que a prefeitura arrecadava. Nós agora temos que ajustar a despesa do município ao que ela arrecada. Por quê? Porque assim eu vou pagar em dia. Que é o modelo da iniciativa privada. Que é assim que acontece na empresa de qualquer pessoa, tá certo? Que é assim que acontece, tem que acontecer na vida de qualquer um. Quem não tem, tá certo, condições de pagar o que gasta, acaba devendo, entrando no cheque especial, tá certo? Entrando no crediário. Então, a gente tem que ajustar as contas da prefeitura. E nós estamos fazendo isso. É claro, Varela, que nesse começo o remédio é amargo. E eu tinha dito isso. Eu não vou me furtar a tomar decisões duras, mas que eu sei que são absolutamente necessárias
para organizar a cidade de Salvador. E o que é que há de bom nisso? O que é que a gente pode transmitir para a população? É que depois desse ano de 2013, de muita dificuldade, de muito aperto, tá certo? De muita economia e até mesmo de comprometer investimentos na cidade, nós vamos ter um princípio de 2014 com a prefeitura completamente saneada, com as contas em dia, voltando a ter condições, tá certo, de fazer investimentos que a cidade tanto precisa. E aí, Varela, veja que a gente tem alguns problemas seríssimos. A prestação de serviço. Veja a Transalvador. Nós começamos uma operação na Barra, nesse último final de semana, de retirada dos veículos. O nosso desejo é estender essa operação para os principais bairros de Salvador. Eu já pedi, por exemplo, ao secretário Aleluia que estudasse um plano de reorganização de Cajazeiras. Eu vi aqui o movimento de Cajazeiras, a reclamação do trânsito lá é muito grande e com razão. O primeiro bairro que nós vamos estudar um plano próprio de trânsito vai ser Cajazeiras. Agora, veja a nossa dificuldade. Quando a gente leva, por exemplo, a Transalvador para fazer uma operação dessa, a gente tinha que ter estrutura na Transalvador para fazer na cidade toda. Ainda não temos. Então, quando a gente entrar em Cajazeiras, nós vamos concentrar o esforço da Transalvador em Cajazeiras. Eu dei uma determinação à Transalvador que retomasse imediatamente as blitz à noite, né? As blitz de alcoolemia, para descobrir quem está dirigindo Isso é bom. Embriagado, tá certo? Isso é bom. Resultado, Varela. Nós começamos na sexta-feira, 2 horas da manhã, 2h30, tivemos que parar a blitz, porque não tinha mais o pito que a pessoa sopra o bafômetro. Então a gente encontrou a cidade nessa situação, mas a gente vai organizar, vai resolver, os serviços essenciais serão prioridade esse ano da nossa gestão, colocar ordem na casa é a nossa prioridade, e depois de um primeiro momento difícil, de um primeiro momento de restrições, nós vamos ter anos pela frente, onde a prefeitura vai voltar a ter condições de atender bem o cidadão. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. Ele disse ainda que a prefeitura só vai assumir novos compromissos depois que os recursos do Caixa estiveram equilibrados. O secretário também afirmou que o corte é necessário para readaptar as contas do município que estariam superestimadas. Por que isso, né? 160 milhões, porque o orçamento atual, inclusive para 2013, é de 4.160.107.000 aprovado pelo Legislativo. Eu vou lhe explicar. Esse orçamento é irreal. Ele não é verdadeiro. A Prefeitura, quando encaminhou para a Câmara, fez uma estimativa de arrecadação que ela não vai arrecadar. A Prefeitura não vai arrecadar esses 4,1 bilhões de reais que ela previu arrecadar e que a Câmara aprovou o orçamento. Então, de um lado... Mas isso é uma prática nacional, né? Mas, ô Varela, eu não tenho compromisso com o erro. Pelo contrário, eu tenho que fazer a coisa certa. Repito, nós só vamos gastar o que a Prefeitura puder arrecadar. Então, quando a gente examinou o orçamento, o que é que a gente viu que era preciso fazer? Era preciso fazer um corte. Agora, eu não posso cortar em qualquer coisa. Então, eu não vou cortar em educação, eu não vou cortar em saúde, eu não vou cortar em pagamento de pessoal. Essas 3 despesas não serão contingenciadas. Então, nós vamos assegurar integralmente os recursos da educação, da saúde e do pagamento de pessoal. O que sobra do orçamento que eu posso cortar acaba exigindo um corte da ordem de 25%, que são esses 160 milhões de reais. Agora, Varela, é bom explicar o seguinte: esse contingenciamento, tá certo? Se a arrecadação do município melhorar, ele pode ser diminuído. Então, a gente vai acompanhar mês a mês quanto o município está arrecadando. Se o município arrecadar mais, e nós vamos fazer um esforço para que o município arrecade mais, eu vou descontingenciar, ou seja, eu vou liberar esse recurso que está aqui congelado, tá certo? Que nesse momento a prefeitura não pode gastar. Ora, por que isso tem que ser feito, Varela? Porque a prefeitura precisa priorizar. Então, eu dei uma ordem aos secretários. Eu quero cortar gastos que, na minha opinião, hoje são excessivos na prefeitura. Por exemplo, gasto com automóvel. A prefeitura anualmente gasta mais de 100 milhões de reais com aluguel de carro.
Eu mandei cortar. 100 milhões? 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Aluguel de carro? Sim, senhor. 100 milhões. Mandei cortar. A Guarda cortar. Municipal só tem 5. Pois é. É alugado aquilo? Os carros da Guarda são 5. alugados. Não, são alugados. Não são nem 5 carros. Na verdade, os 5 envolvem carro, Kombi e moto. Então, mais de 100 milhões. Mandei fazer um corte expressivo nesses contratos de locação de automóvel. Contratos de terceirização de mão de obra. A gente descobriu muita gente que não está trabalhando. Ele tem 30 mil, 32 mil na folha, é verdade isso? Né? Ô Varela, a gente está fazendo um levantamento e um pente fino para saber exatamente quem trabalha. Porque quem trabalha, e quando o serviço for necessário para o município, ok, vai continuar trabalhando. Agora, quem não trabalha, tchau, olho da rua. A prefeitura não vai pagar para ter ninguém que não está trabalhando. Então, eu determinei que esses cortes, que vão ter que resultar em 160 milhões de reais, prioritariamente alcancem despesas desnecessárias. Veja outra medida que nós tomamos. Determinei que pelo menos 20% dos cargos da prefeitura não poderão ser ocupados. Então, esses cargos de livre nomeação não serão ocupados em 20%. É outra economia que a gente vai fazer. Então, é o momento de apertar. Eu tenho dito aos políticos que eles próprios têm que começar a dar exemplo. Sabe por quê, Varela? Eu não posso ter um assessor no meu gabinete se falta um médico no posto de saúde. Tinha dezenas de assessores no gabinete da prefeitura. Mandei cortar. Agora é bom você explicar em saúde quem é Antônio Rodrigues, que muita gente me pergunta o seu secretário de saúde, que eu conheço desde quando foi prefeito de São Félix. Zé Antônio, ele iniciou a sua carreira como administrador, foi prefeito de São Félix, provedor da Santa Casa de Misericórdia, depois secretário de Saúde do Estado da Bahia, fez um grande trabalho na Secretaria de Saúde. Em seguida, Zé Antônio foi escolhido provedor da Santa Casa, reformou completamente o Hospital Santa Isabel, que é administrado pela Santa Casa, hoje um dos hospitais de melhor atendimento na cidade de Salvador. E Zé Antônio foi convidado por mim para enfrentar um dos maiores desafios da cidade, que é organizar a saúde pública. Onde a gente chega, ainda ontem eu estava na Cidade Baixa. Né? Massaranduba. Fui em Massaranduba, né? Fiz uma visita geral na Cidade Baixa. A gente chega e encontra o posto de saúde funcionando precariamente. Sabe há quanto tempo os postos de saúde de Salvador não têm manutenção? Chute aí. 4 anos. Uma gestão. 4 anos. Há 4 anos não existe um contrato sequer de manutenção dos postos de saúde de Salvador. Ora, é claro que você não vai imaginar que um posto vai funcionar bem se não há manutenção básica desse posto. Né? Então, tem coisas, Varela, que a gente não vai conseguir resolver da noite para o dia. Eu tenho pedido muita paciência às pessoas. Nós vamos acertar, eu estou convencido disso, estou tranquilo. Muita gente pergunta, mas Neto, você está preparado? Porque a cobrança é grande, a expectativa é grande, as pessoas imaginam... Você está em lua de mel, né, Neto? O povo está... Mas eu acho que há essa compreensão. Essa lua de mel está existindo e... Eu acho que pelo menos se você perguntar a 10 pessoas aí, 7 pelo menos... Eu acho que há essa compreensão das pessoas que a casa está muito desarrumada. E que agora, ou a gente arruma a casa e faz o que tem que ser feito, ou então a cidade nunca mais se organiza. Agora, eu posso garantir, depois de superado o momento mais difícil, Salvador vai ser outra. A questão da educação. Fundação Pierre Bourdieu, o pessoal não paga salário desde novembro. Escândalo. O doutor Wellington Lima Silva me disse, são mais de 10 investigações do Ministério Público na área da educação. E, para nós, eu vi como surpresa, porque você chegou a afirmar nos jornais que havia muita irresponsabilidade na máquina municipal. E por que é que você manteve o secretário de Educação, o único secretário de João Henrique? Bom, Varela, primeiro eu procurei observar o trabalho que vinha sendo feito na educação municipal de Salvador. E, aliás, essa manifestação de elogio foi feita por todos os partidos políticos, inclusive por mim, antes da eleição. O trabalho dos últimos 12 meses, que foi realizado na gestão passada, é um trabalho realmente abonador. Você pode perceber que Salvador melhorou no IDEB. As escolas municipais, elas registram uma avaliação melhor do que a estadual. E o secretário João Carlos teve apenas 1 ano para fazer o seu trabalho. Evidentemente que, diante de um trabalho educacional que tem que ser de médio e longo prazo, eu entendi que na educação, neste momento, a continuidade era importante para a cidade. Denúncias, né? Todas as denúncias estão sendo apuradas,
nós temos absoluto compromisso com transparência. Eu fui o único prefeito do Brasil que baixou o decreto do ficha limpa. Quem não for ficha limpa não ocupa cargo na Prefeitura de Salvador. Se por acaso o Ministério Público, tá certo, ou qualquer órgão de fiscalização e controle, Tribunal de Contas, qualquer órgão externo, verificar essa sequer irregularidade na educação ou em qualquer pasta, só concluir, ou em qualquer pasta da Prefeitura, eu não tenho compromisso. Não deixo comigo. Agora, acho que o secretário João Carlos faz um bom trabalho, nós temos alguns resultados para mostrar na educação. Somente agora, Varela, no começo do ano letivo, que vai acontecer dia 18 de fevereiro, nós vamos inaugurar 5 novas escolas, que eu estou inspecionando pessoalmente, escolas de alta qualidade. Vamos começar a cumprir um compromisso meu de campanha, que é o aluno em tempo integral. Então, já divulgamos isso aqui ontem. As 3 primeiras escolas em Salvador funcionam em tempo integral. Paulo Maracajá, você conhece? Claro, presidente do TCM. Muito. Ele me disse que são 4 anos de contas rejeitadas. É verdade, do gestor João Henrique, exatamente. E os problemas maiores estavam na educação e na saúde. O problema na educação, Varela, da última gestão de João Henrique, é que João Henrique, aí a responsabilidade é do prefeito, não foi do secretário. Ele não cumpriu o índice de aplicação na educação. A Constituição Federal determina, tem que aplicar na educação 25%. João Henrique não aplicou. E aí o que é que o prefeito passado determinava? E a Bourdieu, essa instituição, é um exemplo disso. Contratava pessoas que não trabalhavam na educação por essa instituição. E a determinação era do prefeito. O que é que eu fiz? Mandei limpar tudo. Sabe quanto nós já economizamos de contratos na educação no primeiro mês? De pessoas terceirizadas? 2 milhões de reais. Isso vai significar uma economia para a prefeitura de 24 milhões de reais, ou até mais, nesse primeiro ano. Porque na minha gestão não tem essas distorções, esse jeitinho, não existe isso. Eu vou aplicar 25% na educação. Eu não vou ficar contratando pessoas de outros setores da prefeitura para completar o índice. De jeito nenhum. Tanto que não contingenciei a verba da educação. Agora, procurei apurar, fiz um pente fino para entender quais eram as responsabilidades desta coisa aí que você falou, da não aplicação dos recursos, e todas elas eram do prefeito, que botava gente até da dívida ativa, gente da Copa do Mundo, que trabalhava com a Copa do Mundo no contrato da educação. O prefeito mandava contratar. Está certo isso? Não está. A culpa era do secretário? Não era. Até porque o secretário quer ter o quê? Mais recursos para a sua área, como agora a gente está garantindo. E repito, Varela, se houver qualquer denúncia, qualquer comprovação de irregularidade do Tribunal de Contas, do Ministério Público ou de qualquer órgão, nós não somos comprometidos com o erro. Então, eu não passo a mão na cabeça de quem erra. Para mim é o seguinte, ficha suja, na minha prefeitura não tem vez. Agora, Neto, você tem que estar de olho também. O Brasil tem mais de 300 mil ONGs, fundações e gente especializada, me Varela, esse é um meio de tirar dinheiro público, criar vazão do dinheiro público. Então, eu queria te lembrar isso, para apurar isso. Quais são as fundações? Quem cria essas fundações? Por que tem ONG? E o dinheiro está sendo aplicado? Que é dinheiro público, é do suor do povo, né? Com certeza. Sabe o que eu fiz? Num desses 40 decretos que nós assinamos na primeira semana, eu constituí um grupo de trabalho que vai examinar as relações do município com as organizações sociais. Aí você pode abraçar todas as organizações não governamentais. E vai apresentar uma proposta. Essa proposta eu vou encaminhar à Câmara de Vereadores. E no município de Salvador, que ainda não existe uma lei para disciplinar o trabalho do poder público com as organizações sociais, vai ter. Vai ser um dos projetos de lei que eu vou encaminhar ainda esse ano à Câmara de Vereadores. Importante que eu tenho falado aqui, inclusive, porque assim, Neto, eu moro no Horto, não nego para ninguém. Lá eu pago 4 mil reais de IPTU. E na Valdemar Falcão tem buraco. A cidade está destruída, toda esburacada. Esse é mais um desafio. O que é que você tem pronto para isso aí? É verdade, nós autorizamos agora a Secretaria de Infraestrutura, e mesmo com esse cenário de contingenciamento, a Secretaria foi autorizada, ela vai iniciar um plano de trabalho no valor de R$ 1.800.000,
em 70 vias da cidade, que foram mapeadas como as mais críticas, e nós vamos começar o programa Tapa Buraco nessas 70 vias mais críticas. Depois nós vamos dar continuidade... Quem é o homem que vai cuidar disso na sua secretaria? É o Paulo Fontana, que é o secretário de Infraestrutura, é um engenheiro, pessoa muito experiente. A SUCOP, de quem é a SUCOP agora? A SUCOP está dentro da Secretaria de Infraestrutura. O superintendente é o senhor Batista Neves. Foi vereador de Salvador? Não. Não é o que foi vereador, não. Ele é irmão do que foi vereador. O irmão... Na verdade, Batista Neves foi secretário de Infraestrutura do governo do Estado. Isso. Na gestão de Jacques Wagner. É. Tá certo? Então, é também outra pessoa que tem grande experiência administrativa. Então, nós colocamos só pessoas técnicas, qualificadas. Nós vamos começar, repito, a operação Tapa Buraco por essas 70 vias que foram mapeadas como as mais prioritárias. Porém, não vai dar para fazer tudo na cidade de uma vez só. E aí eu pedi ao secretário que estudasse um plano, na verdade, tá certo, mais amplo de recapeamento asfáltico. Em algumas áreas de Salvador, o asfalto está tão antigo e tão degradado que ele vai ter que ser destruído e refeito. Não tem jeito, porque a solução imediata, Varela, traz um conforto momentâneo, mas custa mais para a prefeitura. Na primeira chuva, acabou, o buraco abre de novo, você não tem ali uma solução definitiva. Então, nós vamos começar a operação Tapa Buraco, já agora, tá certo? De imediato, e à medida que a gente for tendo alívio financeiro, nós vamos dar continuidade à operação Tapa Buraco. Mas o meu desejo é fazer uma coisa muito mais forte de recuperação da malha asfáltica em Salvador, isso é claro, a médio prazo. É claro que você tem pensado na maior festa do planeta, que é o Carnaval. Papel da prefeitura, eu perguntei ao governador anteontem aqui, agora eu quero saber do prefeito, qual é o papel da prefeitura nessa coisa gigantesca que é o Carnaval? O papel da prefeitura é total, né? A prefeitura tem a responsabilidade por organizar a festa, sempre conta com o apoio e a parceria do governo do Estado. Hoje, inclusive, eu irei à governadoria às 2h30 da tarde, vou assinar com o governador Jacques Wagner um convênio, tá certo, do Carnaval. O governo do Estado, ele tem uma série de coisas que faz no Carnaval, né? A Polícia Militar, o próprio patrocínio da festa, o governo ajuda no patrocínio da festa. Ele falou aqui. Mas vai botar 50 e tantos milhões. Tá? A soma de todos os investimentos do governo dá isso. Mas a festa de Salvador, o Carnaval de Salvador, é organizado pela prefeitura. O que é que eu tenho dito, Varela? Esse não é o meu Carnaval dos sonhos. Eu quero promover mudanças radicais para o Carnaval de 2014. E nós vamos começar a fazer isso já na quarta-feira de cinzas. Um estudo de reorganização do Carnaval de Salvador. Esse Carnaval foi projetado pela administração anterior. Eu, inclusive, por uma questão de cuidado, mantive as pessoas que estão na frente da administração do Carnaval, mas ainda assim estou trabalhando para que os serviços possam melhorar. Então, no Carnaval, a gente sempre tem problema de limpeza, de organização do comércio informal, tem problema de organização do trânsito, não é? Então, eu pedi a todas as áreas que fizessem um esforço para já ter um Carnaval esse ano melhor do que o ano passado. E estou convencido que o Carnaval de 2013 vai ser melhor que o de 2012. Agora, para 2014, o Fulião pode ter certeza, a gente vai ter mudanças muito mais amplas no Carnaval. Tanta coisa para perguntar para o Neto ainda que tem aqui. Por exemplo, você fez Cátia Alves trocar o revólver por uma vassoura? Pô. Olha, Varela, a gente precisava na Limpurb, né? A Limpurb hoje, ela tem a principal tarefa dela é fiscalizar a limpeza da cidade. Porque a limpeza está terceirizada, não é isso? Quantas empresas tem nessa terceirização? Existem 4 empresas que compõem um consórcio, né? Essas empresas têm uma divisão geográfica da cidade, cada uma dessas empresas responde por uma determinada área da cidade. E o que é que está faltando? Fiscalização. Ontem, Varela, eu saí do Tomé de Souza, 10 para as 10 da noite, tá certo? Passo pela Carlos Gomes, era lixo acumulado. O que é que eu fiz? 10 horas da noite, peguei o telefone e liguei para a secretária Rosema. Secretária, procure saber o que é que aconteceu. De imediato, ela ligou para a empresa, que informou que houve uma quebra do caminhão, e aí o caminhão atrasou. Eu disse, eu quero, daqui a 1 hora, a Carlos Gomes limpa.
A empresa teve que arranjar outro caminhão, foi lá e limpou a Carlos Gomes. Ontem, quando eu saí da visita a Massaranduba, eu botei a secretária no meu carro e fomos dar uma volta no Uruguai. A rua direta ali do Uruguai tem problema histórico de acúmulo de lixo. Muitos. Então eu saí fotografando tudo e disse a ela, ó, secretária, agora a senhora entregue a empresa que faz aqui a coleta. Então, essas empresas, Varela, vão ter uma cobrança direta do prefeito. Mas olha, eu vou pegar no pé para valer. Por quê? Eu não vou comprometer o orçamento da limpeza, vai ter dinheiro para limpar a cidade, isso eu garanto, e nós precisamos fazer cobrança. Então, quando eu botei a Cátia Alves na Limpurb, é porque a Limpurb tem essa tarefa de cobrar, de fiscalizar e acompanhar a limpeza. Já determinei, na segunda-feira, a doutora Cátia Alves e a secretária Rosema, que definisse uma equipe de 20 fiscais. Sabe quantos fiscais a Limpurb tem hoje? Para essa cidade toda? Não, brincadeira. Um fiscal. Isso é uma piada. Um fiscal. Eu determinei 20 fiscais que vão começar a trabalhar na Limpurb, divididos pela cidade. E aí, meu amigo, é assim, jogo duro. Não está limpando o jogo duro. E o que eu vou dizer a cada empresa é o seguinte: serviço mal feito, nós vamos rescindir o contrato. Pronto. Antônio, e a nossa aula, como vai ser resolvida? Bom, nós vamos resolver em algumas etapas. Primeiro, nós estamos em entendimento com a Justiça Federal para resolver o problema das barracas, não é? Quando as barracas foram demolidas, a orla ficou sem solução, e o que a gente vê hoje, na verdade, é o improviso total, são as pessoas com barraca de lona, coisas que não podem acontecer. Então, de um lado, a gente vai resolver com a Justiça Federal para permitir a instalação de novos equipamentos na orla de Salvador. Claro que não daquele modelo do passado. Terá que ser coisa moderna, ambientalmente ajustada à cidade. Segundo, Varela, eu consegui empenhar em Brasília 14 milhões de reais e ontem recebi os diretores da Caixa Econômica Federal. Nós vamos trazer 14 milhões de reais já esse ano para começar o projeto da Barra. Então nós vamos ampliar o calçadão, reorganizar o trânsito, garantir iluminação, presença de guarda municipal, câmara de vida monitoramento e atração de bares, restaurantes, entretenimento para a nossa orla. Esse projeto começa na Barra, mas vai se estender para o resto da orla. Nós vamos enxergar a Orla Atlântica. Já comecei, Varela, a discutir na Casa Civil da Prefeitura uma operação consorciada para atrair investimentos para a recuperação da Península Itapajipana. É outro investimento que eu quero fazer na orla da Península Itapajipana. Essa, eu quero fazer uma coisa muito arrojada, inclusive que vai ser, eu diria, mais arrojada do que o próprio projeto da Orla Atlântica. E aí nós vamos intervir na orla, de modo que o próximo verão, o verão de 2014, a gente já tenha uma orla melhor. Agora, a gente começou a fazer a Operação Barra, proibindo o estacionamento de carros no lado da orla, um sucesso. Vamos estender essa operação e vamos garantir que a orla, pelo menos, já seja devolvida ao cidadão de Salvador e ao turista que vem nos visitar. Mas eu estou convencido que, ao fim dos 4 anos, nós vamos ter uma orla completamente diferente daí. E eu estou enfrentando o problema de aeroclube, vou procurar uma solução, o problema da sede do Esporte Clube Bahia, vou procurar uma solução. Então, a orla vai ter espaços importantes requalificados no nosso governo. Neto, o Barão Geral quer acompanhar de perto, não só ouvir o povo, e você entenda isso. As críticas desse programa são sempre críticas construtivas, é para alertar. Só que o ex-prefeito ficava surdo, cego e mudo. E eu sei que você não é assim, espero. Inclusive, em fevereiro, você volte aqui, depois do Carnaval, para a gente fazer um novo balanço. E a direção da Record lhe deseja boa sorte. Porque, assim, afinal, nós moramos aqui, vivemos aqui, investimos aqui, precisamos viver melhor. Né? Você tem que brigar com o Wagner na questão da segurança, porque é impossível, você não pode andar na rua em Salvador hoje. Você sabe disso. É um perigo, as pessoas estão com medo. Nossa cidade, as pessoas estão com medo de andar na rua, Neto. É verdade. Então é preciso cobrar do governo maior investimento na área de segurança. Olha, Varela, eu... Volte em fevereiro, confirmado? Confirmadíssimo. Bom. O que eu posso lhe garantir é o seguinte: eu estou aberto às críticas, ninguém acerta sempre. A gente vai fazer um governo aberto a ouvir as pessoas. Você e a Record ter esse papel muito importante de proximidade com a cidade de Salvador.
né? O que eu tenho pedido nesse começo é realmente compreensão pelo cenário difícil. Estou trabalhando de domingo a domingo, trabalhando mais de 12 horas por dia, né? Compus uma boa equipe e estou convencido que a gente vai conseguir melhorar a cidade. Claro que tudo ao seu tempo, não vamos ter soluções milagrosas, mas eu espero que o próprio governo do Estado colabore nesse esforço. Eu tenho procurado manter um diálogo com o governador e com a própria presidente Dilma. Acabou o palanque, acabou a disputa. Eu quero que todo mundo dê as mãos pela cidade. Não é? É a imprensa, é a sociedade, é o governo e a prefeitura. Se isso acontecer, Salvador vai ser melhor para todos nós. O Wagner também mora em Salvador. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte, Neto, viu?